Bom dia, professor. Bom dia. Tá me Bom ouvindo? dia. Uai, eu estranhei, ninguém acordou para assistir a aula. Até mandar um recadinho no grupo de vocês. Cadê o pessoal? Estão bem? Cadê o GSL? Tinha entrado, já saiu? Bom dia, professora. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Ah, não, também a aula de física agora é terceiro A, já é do terceiro B. Entrou na aula errada. Tudo bem com vocês? O que acontece com o terceiro A, hein? Pouquíssimos assistem às minhas aulas. Ô, professora, Oi? a senhora teria como olhar se eu tô no terceiro A mesmo? A senhora tem a lista ou não? Não tem, Arthur? Não tenho. Por quê? Você acha que você tá no terceiro B? Eu acho que eu tô, vou ter que falar com a Juliana. Talvez não, né? Mas fica na aula aí, você já aproveita e assiste a aula de física hoje. Micaela e Kurt é do terceiro A mesmo, né? Sim. Sim, E a Fernanda? também é do terceiro A. Ela assistiu minha aula uma vez só até agora. Dá recado pra ela, Micaela, pra ela assistir a aula, tá bom? Tá bom, vou mandar mensagem pra ela agora. Fala pra ela entrar e assistir a aula, tá? Então vamos lá? Coloca o nome para mim aqui no bate-papo para registrar a presença de vocês. Vou fazer o compartilhamento de tela aqui do nosso conteúdo, tá? A gente está falando de cálculo de carga elétrica. Só para a gente relembrar, vou passar mais um exemplo desse aqui para vocês e a gente dá continuidade com o conteúdo, tá bom? Vocês lembram desse conteúdo aqui que a gente viu? Acho que inclusive a gente resolveu esse exercício aqui, ó. Esse aqui também eu já passei para vocês. Acho que 1, 2 ou 3 assistiu, né? Você assistiu essa aula aqui, Arthur e Kurt? Eu acho que essa foi a aula que eu não assisti, professora. Foi, não foi? Aquela aula das 7 horas da manhã. Foi mesmo. Então, só para relembrar, eu vou passar de novo esse exemplo 3 e dou continuidade com o conteúdo, tá? Então, olha só, a gente está calculando carga elétrica. Relembrar conceito. Deixa eu voltar o slide. Aqui. Então, ó, o valor da carga elementar é constante. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica que existe, tá? Isolada na natureza. Então, em valor absoluto, né, o módulo da carga do próton e do elétron, elas são iguais à carga elementar, tá? A diferença está o seguinte: para o próton ela é positiva e para o elétron ela é negativa. Então, a carga elétrica de um corpo ela é quantizada, quer dizer o quê? Que ela é sempre múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Então, diante disso, vocês não podem esquecer isso aqui, ó. Quando o exercício diz, quantidade de carga elétrica é representado pelo Q, é igual mais ou menos o número de elétrons que eu estou ganhando ou perdendo vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O que vocês não podem esquecer é o seguinte: se o exercício diz para você que você está perdendo elétrons, então esse número de elétrons aqui, ó, fica positivo. Se ele disser que você está ganhando elétrons, então o número de elétrons vai ficar
negativo. Isso aqui influencia toda a sua resposta. Se você for fazer uma prova de vestibular, por exemplo, você encontrou uma resposta X. Se você não analisar o que você está ganhando ou perdendo, se você está ganhando ou perdendo elétrons, você erra o sinal, erra a questão, tá? Então, para não esquecer, se eu estiver perdendo elétrons, o meu N é positivo. Se eu estiver ganhando elétrons, o meu N é negativo, tá? Então, vamos lá. Exemplo 3. Oi. Pergunta. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Então, ó, o mercúrio ele é um elemento químico de número atômico 80 e símbolo Hg. Considerando apenas prótons, nêutrons e elétrons, responda. Dado que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual a carga elétrica do núcleo do átomo de mercúrio? E agora, professora? Como que eu vou saber a carga elétrica do núcleo do átomo? Só basta eu saber que lá no núcleo do átomo eu vou ter só nêutrons e prótons. Se eu tenho só nêutrons e prótons dentro do núcleo do átomo, então qual é a carga que ele possui? Positiva ou negativa? Ó, você tem aqui no núcleo atômico, ó, nêutron e próton. O elétron está aqui na eletrosfera, tá? Em torno do núcleo. Então, sua carga dentro do núcleo ela é positiva ou ela é negativa? É uma pergunta. Terceiro, tá alguém aí? Ouvindo? Micaele, Kurt, Arthur. Quem mais que entrou? Paulo Henrique, chegou. Alguém aí tá ouvindo, entendeu a pergunta? Eu tô entendendo, mas tá falhando minha internet, acho que tá ruim. Tá falhando? Então, ó. Então, se eu quero saber a carga elétrica do núcleo, eu vi lá que no núcleo tem só prótons e nêutrons, então a carga elétrica dele é positiva, tá? Qual é a carga elétrica da sua eletrosfera? Eu vi lá no desenho que na eletrosfera só tem um elétrons, então a carga elétrica dele é negativa. Qual é a carga elétrica do átomo em questão? E aí a gente vai ter que resolver a A e a B e aí a gente vai poder responder a C. Então vamos lá. Quantidade, ó, vamos tirar do exercício que eu tenho. O número atômico do mercúrio é 80, tá? Então quer dizer que ele tem, como na natureza a carga elementar ela é a mesma, tanto para prótons como para elétrons, então eu tenho, para cada elétron, tem um próton. Como o número atômico é 80, eu tenho 80 prótons e tenho também 80 elétrons, certo? A carga elementar ela é constante, então tá aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Carga elétrica do núcleo é igual. Se eu sei que lá tenho mais prótons, então eu não tenho elétrons, então ela é positiva. Então, é o número de elétrons que eu ganho ou perco vezes a carga elementar. Carga do núcleo vai ser igual. Mais, né, porque eu tenho que diferenciar. Professora, mas se eu não quisesse colocar esse mais, não precisava aparecer. Isso aqui é só para diferenciar mesmo, tá? Mais 8 vezes 10, ó. Vamos transformar esse 80 em potência? O que eu vou fazer? Vou transformar ele, para transformar ele em potência, basta colocar 8 vezes 10. Qual é o meu expoente? Terceiro ano. Quantos zeros eu tenho? Um zero só, então é 10 elevado a 1, tá? Então, 8 vezes 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é da minha carga elementar. 8 vezes 1,6 é 12,8. Vezes 10, mantenho a base 10, na multiplicação mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 19 com mais 1 fica menos 18 coulomb. A carga elétrica, a carga do núcleo, né, ela vai ser igual. A carga elementar
é a menor partícula, é a mesma quantidade para prótons e para nêutrons. Então, não é conveniente eu deixar 12,8, e sim 1,28. Então, eu vou só reestruturar isso aqui. Volto uma vírgula, fica 1,28 vezes 10. Presta atenção numa coisa, mantenha a base 10. Se eu volto uma vírgula, diminui um expoente. Vai ficar, então, menos 17 coulomb. Ficou claro? Paulo Henrique gosta de fazer perguntas. Paulo Henrique, está entendendo? Fernanda, chegou agora. Tô, mas é porque hoje minha internet está muito ruim. Eu quase nem tô ouvindo direito. Então, eu vou colocar a gravação da aula lá no grupo, vocês assistem depois, tá? Mas permanece na aula aí. Quem está me ouvindo bem? Arthur, Micaela, conseguiram entender? Eu consegui. Então, vamos lá. Agora, a letra B pede para a gente calcular a carga da eletrosfera. Então, se é eletrosfera, o que eu tenho em excesso? Eu estou ganhando elétrons. Então, aqui é o meu N é negativo. Então, isso aqui não pode esquecer de colocar quando for negativo. Fica menos N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ó, para elétrons também é 80, vou escrever 80 em potência, vai ficar menos 8 vezes 10 elevado a 1. Como que eu sei? Basta eu observar, ó, 8 vezes 10, que é a minha potência, minha base. Vou ver quantos zeros eu tenho. Se eu tenho só 1, então, elevado a 1. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. 8 vezes 1,6, menos 8 vezes 1,6 vai ficar menos 12,8, tá? Conserva a base, subtrai os expoentes da multiplicação. Menos 19 mais 1 fica menos 18 coulomb. Só que como eu expliquei para vocês, como a gente está falando de carga elementar e quer saber a carga do núcleo atômico da eletrosfera, carga elementar é a menor partícula que se tem na natureza. Então, deixar 12,8 é muita coisa. Então, eu vou reestruturar isso, ó. Retrocedo, volto com uma casa. Então, vai ficar menos 1,28 vezes 10. O expoente, como eu voltei em uma casa, ele perde 1. Então, fica menos 17 coulomb, tá? E a letra C que pergunta... A letra C pergunta qual a carga elétrica do átomo em questão. Então, achei a carga do núcleo, a carga da eletrosfera. E qual vai ser a carga elétrica do átomo? Ela é nula, porque eu tenho mais 1,28 vezes 10 a menos 17 coulomb do próton e menos 1,28 vezes 10 a menos 17 coulomb do elétron. Então, uma zera a outra, tá? Então, a carga elétrica do átomo ela é nula. Então, carga do átomo é igual a zero, tá bom? Dúvidas? Agora vamos falar do princípio de atração e repulsão. Então, as partículas com cargas elétricas de sinais iguais, elas vão se repelir. E as partículas eletrizadas com sinais opostos, elas vão se atrair. Então, aqui, ó, vão se repelir mais e mais, ó. Que a gente tem uma representação de uma carga de próton, né? Carga positiva, carga negativa, elétron. Então, vão se repulsar, tá? E sinais opostos se atraindo, ó, positivo, negativo, tá bom? Então, qual é o processo de eletrização? A eletrização de um corpo... Professora, volta lá só para me tirar foto. Volta lá só para me tirar foto. Tirar print, quer dizer. Assim, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. De nada. Depois eu vou mandar para vocês um resumo desse conteúdo no Word, para vocês passarem pro caderno, tá? Postar lá no grupo.
tá bom? Vocês mandam para mim, bom. porque o caderno vale nota também, tá? Processo de eletrização. A eletrização de um corpo inicialmente neutro, ela pode acontecer por 3 fatores. Ou por atrito, ou por contato, ou por indução, tá? Nós vamos entender agora cada um desses fatores, tá bom? Por atrito. Atrito, ela acontece quando os corpos de materiais diferentes, que são inicialmente neutros, ao serem atritados, eles vão adquirir cargas elétricas do mesmo módulo e sinais contrários, tá? Então, olha só, a gente tem aí vidro por atrito, vai acontecer com materiais diferentes. Inicialmente, esses materiais ambos estão neutros e aí quando eles sofrem atrito um com o outro, eles vão adquirir cargas elétricas, tá? De sinais contrários, tá bom? Então, a gente tem aí um vidro e uma lã. Então, agora a gente vai atritar os dois, vai esfregar um no outro. Aí, a gente vai ficar com o vidro com carga positiva, a lã com carga negativa, tá bom? Por contato, é quando 2 ou mais condutores são colocados em contato, com pelo menos um deles eletrizado. Então, a gente tem aí uma retribuição de carga elétrica. Então, ó, aqui, ó, no exemplo. Essas esferas, elas são condutoras idênticas, quer dizer o quê? Que elas têm raios iguais. Quando elas são contatadas, elas vão adquirir cargas iguais. Então, eu tenho uma esfera A, uma esfera B. Após contato uma com a outra, elas vão adquirir a seguinte carga, tá vendo? Então, elas vão adquirir cargas iguais. A carga A é Q mais Q1 mais Q2 dividido por 2, e a carga B é igual a Q1 mais 2 dividido por 2. Mesma carga. Quando a gente fala por indução, a gente está falando que a gente tem aí, ó, um condutor neutro. Ele pode ocorrer por uma simples aproximação com outro eletrizado ou com um aterramento do condutor neutro. O que é isso, né? Nesse processo aí, ó, de indução eletrostática, o corpo induzido, ele será sempre eletrizado, tá? Com a carga de sinal contrário ao da carga do indutor. Então, quer dizer, é isso aqui, ó. Eu tenho um indutor e eu tenho um induzido. Indutor, cadê meu mouse? Indutor, induzido. Indutor, induzido, tá? Até que fica só o induzido aqui. Então, por indução, você vai ter um corpo que está eletrizado, tá bom? E o outro, que é o induzido, ele vai receber, ele está com cargas opostas. E ele está aqui, ó, com aterramento, tipo um fio terra. Tá vendo? O fio terra é um exemplo de eletrização por indução, tá? É assim que acontece. Então, agora, ó. Exemplo. Perguntas? Nós temos 2 corpos, né? Um de vidro, outro de plástico, são atritados. Ok, Kurt. Mas assiste a aula depois. Inicialmente, ambos estavam descarregados eletricamente, ou seja, apresentavam-se neutros. Após o atrito, o corpo de vidro ficou eletrizado com uma carga de 8 milicoulomb, é o MC. Então, olha só. Qual a carga em coulomb adquirida pelo corpo de plástico após o atrito? Alternativa A. E alternativa B. O corpo de plástico perdeu ou ganhou elétrons? E o de vidro? Como que vocês responderiam essa pergunta? Terceiro. Eu acho que perdeu. Perdeu? Vou pegar uma caneta. Eu acho. Perdeu? Então, vamos lá. Vamos resolver juntos para a gente descobrir o que acontece. Ó.
que ocorre, né, com corpos neutros de materiais diferentes, né? Eles são atritados, é que um dos corpos vai transferir elétrons para o outro. Então, assim, na letra A, depois do atrito, o corpo de plástico ele vai ficar eletrizado com uma carga de menos 8 coulomb, ou seja, menos 8 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb, tá bom? Já a alternativa B, como o corpo de vidro ficou eletrizado positivamente, significa que ele perdeu elétrons para o plástico e o plástico adquire carga negativa. Então, o corpo de vidro perde elétrons, o corpo de plástico ganha elétrons. É isso que acontece, tá? Essa é a resposta da questão A e da questão B. Tá bom? Eu vou mandar esse material aqui para vocês passar tudo isso pro caderno, tá? Só mais um. Sejam A e B copos metálicos. Ah, gente, dúvida no de cima? Não. Então tá. Sejam A e B corpos metálicos, o corpo A encontra-se eletrizado, enquanto o B neutro. Considerando que tais corpos são postos em contato, qual o sinal da carga adquirida pelo corpo B após serem contatados se A tem carga negativa? E B, caso o corpo A tivesse eletrizado positivamente, qual seria o sinal da carga adquirida pelo corpo B? Boas perguntas, o que vocês acham? Terceiro, alguém me escuta? Tô pensando. Tá. Alguém aí? Quem tá pensando consegue responder? Fernanda, Kaelen, Arthur, Paulo Henrique diz que a internet tá ruim, né? Não sei se tá me ouvindo bem. Então vamos lá. Ó, primeira coisa, o que a gente vai verificar? Os corpos que são condutores. Inicialmente, um está eletrizado, o outro neutro. Depois que eles entram em contato, eles vão apresentar cargas de sinais iguais. Assim, o corpo B vai ficar eletrizado negativamente, porque o corpo A vai transferir elétrons para ele, até que se estabeleça em um equilíbrio eletrostático, tá? O corpo B ele fica eletrizado positivamente porque ele transfere elétrons para o corpo A até que seja estabelecido o equilíbrio eletrostático entre eles. Então, o corpo B, carga negativa, o corpo B na letra B com carga positiva, tá bom? Então, ó, a resposta é essa. Aqui, ó, corpo B, carga negativa aqui, tá? E depois carga positiva na letra B. Então, ó, qual o sinal da carga adquirida do corpo B após ser contatado com A que tem carga negativa? Tá? Carga positiva, porque senão ele não estava recebendo essa carga, viu? Caso o corpo A tivesse eletrizado positivamente, qual seria o sinal da carga adquirida pelo corpo B? Negativa, tá? Sempre ao contrário. Então, não esqueçam disso. Dúvidas, perguntas? Sim, não? Não. Então, vou interromper o compartilhamento de tela. A gente fica por aqui hoje. Terminamos esse conteúdo na próxima aula, tá? Meninos, é a nossa última aula de física da semana, né? Geometria a gente já teve? Teve, segunda-feira. Então, a gente só se vê semana que vem, terceiro A. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, tá? Tchau, professora. É a nossa próxima aula. Até segunda. Com Deus, professora. Tchau. Tchau.